Olá, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a quinta questão da prova de matemática do vestibular ITA 2018. O que diz essa questão? Eu pego x1 a x5, y, y5, números reais arbitrários e formo uma matriz A IJ 5 por 5, definida por AIJ igual a xi mais yj, com I e J entre 1 e 5. Então, antes de tudo, quem é a matriz? Eu já tive o trabalho de escrevê-la aqui toda, é essa matrizona aqui gigantesca. Tá, então, só para lembrar, essa aqui é a primeira linha, A1, 2. Essa aqui é a primeira linha, segunda coluna, desculpa, primeira linha, primeira coluna, A1, 1. Primeira linha, segunda coluna, e aqui é a terceira linha, quarta coluna. E o que está acontecendo é o seguinte, o A34, o I é 3 e o J é 4, x3 mais y4. Então é isso que a gente está, essa aqui vai ser a nossa matriz, eu expandi em cada um dos termos, escrevendo cada uma das 25 entradas, só para eu sair aqui, ó, a última linha aqui a última é x5 mais y5. Mas enfim, feito isso, a pergunta que vem é o seguinte, se R é característica da matriz A, então o maior valor possível de R é. Então, o que é uma característica de uma matriz A? Né? Isso aqui que tem que saber. Que é o seguinte, então deixa eu fazer uma aqui 3x3. Vamos chamar essa matriz aqui de A, uma 3x3, para a gente entender o que está acontecendo. Se o det de A ele for diferente de zero, vamos dizer aqui, se somente se o R é igual a 3. Tá? Se o determinante for diferente de zero, a característica chamada já é a característica 3. Agora, a questão é o seguinte. Quando o det de A ele é igual a zero, vai separar ainda em mais três casos. R igual a 2, R igual a 1 ou R igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher aleatoriamente duas colunas e duas linhas. Tá? Eu vou varrer tudo. Por exemplo, eu vou considerar a primeira matriz, que é o seguinte. Peguei a primeira coluna, a segunda, o D e o E. Como eu disse, eu vou escolher aleatoriamente. Uma outra que eu posso fazer é essa com essa e ainda botar a primeira e a segunda. Vamos botar aqui, o A2 vai ser igual a... Vou pegar a mesma coisa, o A e o D, e o C e o F. Posso escolher também, outra matriz que eu posso escolher aleatoriamente é essa com essa. Primeira, terceira e última, terceira. Como que vai ficar? Deixa eu botar aqui o A3. O A3 vai ser A, G, C e I. Tá? Então, vou gastar bastante tempo para definir o que é característica, etc. E vamos dizer assim sucessivamente. Temos 9 possibilidades de submatrizes de ordem 2. Tá? Então, o que está dizendo? Tá? Com 9 possibilidades. Então, vou ter 9 submatrizes. Se o det de AI é diferente de zero para algum I, vamos dizer, se somente se a característica da matriz A ela é 2. E caso o det de AI for igual a zero para todo I, então temos duas possibilidades, ou R igual a 1 ou R igual a zero, e o que a gente vai fazer é pegar todas as submatrizes de ordem 1. Né? E para ver se vai definir não, ou seja, se a matriz for nula, característica 0. Se a matriz for não nula e não tem R igual a 3 e R igual a 2, ou seja, só tem uma entrada igual a 1, uma das entradas diferentes de 0, R é igual a 1. Então, por exemplo, só para dar um exemplo de R igual a 1, se eu pegar a matriz toda igual, né? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Qualquer submatriz de ordem 2, ele é 0, tá? É só fazer essa continha, nem dificultei tanto. E tem submatriz de ordem 1, que o determinante é não nulo. Tá, eu podia trocar 1, 1 por exemplo, 2, 2, 2. Vamos multiplicar por algum deles por 2. Tá, vamos piorar aqui um pouquinho. Vamos botar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Tá, o que acontece? Note que, como que eu vou calcular sempre determinante, subdeterminante, etc., as propriedades de Jacob ainda funcionam. Ou seja, eu posso, por exemplo, multiplicar essa coluna por qualquer número
e somar com qualquer... desculpa, essa linha por qualquer número e somar com qualquer linha. Por exemplo, se eu trocar aqui por 1, 2 mais alfa, 2 mais alfa, 2 mais alfa, tá? Multipliquei por alfa e somei com a linha embaixo. 3, 3, 3, por exemplo. Vamos chamar isso aqui de A1. Isso aqui de A2. A característica de A1 é igual à característica de A2, não mexe. Porque é só olhar os subdeterminantes, vai continuar a zero, não vai mexer. Tá, a mesma ideia é o seguinte, se eu multiplicar isso aqui por alfa e somar com a linha de baixo, ou com duas linhas embaixo, ou as ideias de determinantes, por exemplo, se eu chamar isso aqui de R, tá, vamos supor que aqui temos um valor R, e eu troco a matriz por A, B, C, vamos somar isso aqui, vamos somar essas duas aqui, ó. A mais D, B mais E, C mais F, e GHI, por exemplo, vamos chamar essa matriz aqui de B. Então, ela também tem o mesmo R igual. Tá? Porque, essencialmente, é o seguinte. Vamos supor que se o R for igual a 3, ou seja, o determinante disso aqui também é diferente de zero. Na verdade, o det de B é igual ao det de A. Se o R for igual a 2, então vai ter uma submatriz de ordem 2 que o determinante é diferente de zero. Então, se esse aqui é diferente de zero, na verdade, esse determinante aqui é igual a esse determinante aqui. Só fazer a conta, ou o que eu fiz foi somar dois termos aqui, né? A primeira linha com a segunda coluna do mesmo jeito. Então, o que a gente vai fazer no fundo? E como que a gente calcula o determinante? É a mesma ideia. A gente vai zerando um monte de entradas para facilitar a nossa vida. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, finalmente, acabamos a explicação do que é característica e que eu acho que é um conceito que muita gente poderia não saber. Então, agora vamos resolver a questão. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte. Uma das ideias é sumir com os y em tudo que é lugar. Por exemplo, se eu pegar essa linha aqui, multiplicar por menos 1 e somar com a linha de baixo, tá? A característica não muda. Então, olha só o que acontece. Se eu multiplicar por menos 1, esse aqui menos esse vai dar exatamente x2 menos x1. O y1 vai cortar. Então, o que eu quero dizer, olha, que isso aqui vai ficar x2 menos x1. Analogamente, aqui também vai ficar o quê? x2 menos x1. Tá? Porque eu estou subtraindo esse com esse. Ó. Se eu pegar esse menos esse de novo, tá? Então vai ficar o quê? x2 menos x1 de novo. Então, o que está acontecendo no fundo é o seguinte. Todos esses termos aqui vão sumir e vai virar x2 menos x1. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Se eu agora multiplicar por menos 1 e somar com a linha de baixo, ainda o determinante não muda. Tá? Então, eu vou fazer esse menos esse e vou trocar todo mundo. Então, novamente, vai ficar x3 menos x1. Esse menos esse, x3 menos x1. E vamos dizer assim sucessivamente. Ufa! Bom, agora temos duas possibilidades. Bom, se x1 é igual a x2, que é igual a x3, que é igual a x4, que é igual a x5, tá? Ou seja, se todo mundo fossem iguais, todos os termos x1 a x5 fossem arbitrários, então eu espero que fique claro para vocês que todo mundo aqui é um monte de matriz zero. E se a matriz é zero, bom, qualquer coisa que eu pegar 2 por 2, o determinante é zero. Então, a característica, no máximo, seria 1. Tá, então, o que eu vou fazer? Eu vou supor que um deles, ou seja, eu posso supor que um deles é diferente de zero. Vamos supor que x1 é diferente de x2, porque eu posso escolher arbitrariamente. Podia fazer x1 diferente de x3 e assim, poderia escolher qualquer coisa. Então, olha o que eu vou fazer. Quando eu pegar x1 diferente de x3, então agora eu vou apagar isso aqui, que eu não vou usar. O que eu vou fazer é multiplicar. Vamos dizer, primeiro, é dividir por x2 menos x1. E depois eu vou, vamos dizer, multiplicar por x1 menos x3. E somar com a linha de baixo.
Tá, então por que eu estou fazendo isso? Porque olha aqui, se eu pegar x2 menos x1, isso aqui tudo, essencialmente, cada um deles vira 1. Mas se eu multiplicar por x3 menos x1, ou x1 menos x3, vai ficar exatamente o oposto ao que está aqui. Então, o que vai acontecer, no fundo, é que a minha nova entrada aqui vai ser tudo zero. Analogamente, eu posso trocar o x... Como isso aqui, um é múltiplo do outro, isso aqui todo mundo eu estou supondo que é diferente de zero. Analogamente, isso aqui tudo... Tá? Repara que eu estou mudando a matriz, mas todo mundo vai ficar aqui embaixo zero. E, finalmente, opa, tem mais um zero aqui. Então, eu espero que fique claro para vocês que é o seguinte. Se eu pegar aleatoriamente 3 linhas aqui, eu vou ter uma matriz em que uma das linhas, uma submatriz de ordem 3, por exemplo, que uma das linhas inteiras vai ser zero. Se uma das linhas inteiras vai ser zero, vamos chamar isso aqui de uma submatriz. Eu tenho que o det de AK ele é igual a zero para todo K. Tá? Ou seja, se eu pegar toda a submatriz de ordem 3, esse aqui é na fala, que se escrever isso vai cansar muito. Se eu pegar toda a submatriz de ordem 3, o determinante é zero. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o posto é menor ou igual a 2, ou seja, estamos entre o A e o B. E, finalmente, é o seguinte. Eu posso escolher x1, y1, x1, y1 arbitrariamente. Então, por exemplo, se eu escolher x1 igual a zero, tá? Então, vamos botar aqui uns números aqui. Deixa eu apagar aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou querer provar que o R é 2. O máximo que o R pode tomar é 2. Olha o enunciado. Se R é característica da matriz A, então o maior valor possível de R é ou é 1 ou é 2. Tá? Porque o 3 já vi que não é. Então, se eu pegar essa submatriz aqui, eu vou querer forçar que o determinante seja diferente de zero. Isso é possível? Com certeza é. Eu acho que intuitivamente é. Por exemplo, se eu pegar aqui até o x1 igual a zero, eu calculo o determinante e escolho arbitrariamente, né? Mas se eu pegar o x1 igual a zero, eu vou ter isso aqui, ó, y1, y2, x2, x2. E eu escolho algum número. Por exemplo, se eu pegar x2 igual a 1, y1 igual a 2 e y2 igual a... x2 igual a 1, y1 igual a 1 e y2 igual a 0. Ou seja, se eu pegar essa matriz aqui, y1 é 1, x2 é 1 e o y2 é 0. O determinante disso é 1. Tá? Então, eu consigo escolher x3, x3, y3 e etc. qualquer coisa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu consigo escolher números x1 até x5 de modo que o R seja 2. E eu sei que, para qualquer submatriz de ordem 3, o determinante dos menores 3 por 3 é 0. Então, é isso que pedi a questão. Acho que gastei bastante tempo para explicar o que é a característica para entendermos bem o conceito para poder trabalhar com essas contas. Tá? E, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.